Fala, meus angus! Eu sou o Praxedes. E eu sou o Raniel. E a gente está continuando a nossa série de vídeos curtos, sobre a né? Confederação Sobre a do Confederação. Equador. Os 200 anos da Confederação do Equador, né? 201 esse ano, Bicentenário, né? mais um. Glória. Exatamente. Então, a gente falou um pouco sobre a Revolução Pernambucana. Exatamente. Agora a gente vai dar início à Confederação do Equador. Mas antes disso, bora relembrar um pouquinho do que aconteceu na Revolução Pernambucana, que foi em 6 de agosto de 1817, foi quando Dom João VI, ele falou, pô, não vai ter mais morte. E com isso, Frei Caneca se safou da morte certa que ele já estava, né? Como foi falado no episódio passado, ele já estava preso. Uhum. Então, ele já tinha passado pelaquela humilhação, tinha sido preso, e já estava no caminho da morte já. Com o pé na morte já, a morte já estava quase abraçando ele. Levantou, Deus puxou. Exatamente. Então, depois que Dom João VI falou isso, ele se safou. E com isso, 4 anos depois, ele foi solto, pá, tudo certinho. E em 1822, quando ele já estava livre, já estava em Recife, já estava de boa, teve a proclamação da República. Já tinha se estabelecido novamente. Foi, já tinha se estabelecido novamente, estava ensinando, pá, tudo certinho. Uhum. E em 1822 foi quando teve a independência. E nela... Independência ou morte, né? Dom Pedro I gritou as margens de Piranga. As margens de Piranga, todo mundo conhece. Então, em 1822 foi quando houve a independência e a gente já tinha como eu posso dizer? Revoluções? A gente já tinha essas revoluções anteriores. Sim. E, pô, a gente já não tava tão bem com Portugal, porque Portugal tava querendo botar uns bagulho impossível pra nós, velho. Então, pra gente. Então, ficou com a situação de tipo, pô, já sabemos que vai vir, né, velho? Aí quando teve a independência, foi o estopim pra tudo começar. Exatamente. Tu sabe mais ou menos como é que foi o início da Confederação do Equador em si? O início da Confederação, né, ali ela se deu exatamente após a independência e depois dos líderes terem visto a Revolução, que já vinha um grande descontentamento ali, né, com o Império, com esse novo Império que estava acontecendo. Mas eles já estavam se unindo antes, não foi? Eles já estavam fazendo esses bagulhos escondidos, o povo que estava preso, depois de ser solto, em 1821, por aí, 1822, eles estavam se unindo... 1821 especificamente, né? Que foi quando o Frei Caneca saiu. E aí ele começou aqueles clubezinhos internos dele, aqueles clubes umas coisas secretas ali. Clubes revolucionários, podemos dizer. Só que muito escondido e quase ninguém sabia. Então eles faziam isso aí, eles faziam esses escondidinhos aí, conversavam, discutiam novas ideias revolucionárias. Eles já estavam discutindo desde a prisão dele, mas aí depois que foi solto o filho. Aí só rendeu conversa sobre revolucionar. E aí se juntou, né, junto com os outros líderes. Pessoas com ideais iguais formaram grupos enormes. Então, eles fizeram essa nova evolução em 1824, foi quando começou realmente, não foi? Exatamente. Pode falar um pouco mais sobre... 2 de junho foi ali quando já começou, né? E Frei Caneca ele foi buscando já novamente em Pernambuco, né? O que novamente as pessoas chamam de uma parte 2 da Revolução Pernambucana, né? Porque ele trouxe novamente aquele aspecto de liberdade de ir contra Portugal, de ter essa liberdade. Exato, de buscar a independência de Pernambuco e novamente com aquele mesmo pessoal do Nordeste que já vinha com ele. Isso. Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, já estavam juntos novamente ali. E o outro líder foi quem mesmo? Cipriano Barata, não foi? Acho que foi um dos líderes. Tinha vários líderes. Várias pessoas juntas, não foi? Tinha só muitas alguns nomes aí pra situarem, vocês situarem. Tinha vários líderes que estavam lá em prol dessa liberdade de Pernambuco, porque como Pernambuco ele já estava, ele proclamou a independência e já estava botando leis oprimindo novamente de novo. E o povo pernambucano já estava cansado, pô. Não tinha condição da gente aguentar isso aí de novo. Já não aguentava mais o tanto de opressão que já vinha acontecendo. Tinha também, que esqueceu de falar, o Tifes Pernambucano, que foi um jornal que o Frei Caneca, ele tava ali dirigindo tudo. Foi que ele fundiu esse jornal, não é? Esse jornal, que foi a forma que ele encontrou, né, de mostrar o que estava acontecendo, né, com o povo, mostrar a opressão que estava sofrendo e mostrar o ponto de vista dele, que ele era muito oprimido nessa época aí, né? Então, acho que todo meio ainda de voz, de se mostrar ao povo, de... Porque a imprensa era uma grande voz da época, não era? Sim. A imprensa é uma das maiores vozes, mas também era muito segurada. Até hoje em dia, né? A imprensa no geral, que hoje em dia já é mais o quê? As redes sociais, antigamente era jornal, mas hoje em dia é rede social, podcast.
Jornal ainda assim se enfim. mantém um pouco forte, mas Se mantém, já tá mas não saindo tanto, ali, né? né? Tá, O Instagram já cada tá vez menos. dominando, tudo mais. A gente vê que hoje em dia tá muito mais eletrônico as coisas. Muito mais É uma videozinho coisa curto, volta sua pá. mão, Jornal é aquele enfim. negócio meio monótono, e o pessoal fica, não, quero ver o TikTok. Aí vem um negocinho mais rápido, aí vem um TikTokzinho. Pega a notícia. Nesse jornal, ele principalmente alimentou, como tu falou, né? Ele alimentava essas ideias revolucionárias, não é? E foi daí que veio uma grande frase, vou pegar uma filhinha aqui. Quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade, dizia o Frei Caneca. Exatamente. Então essa foi uma das frases, uma frase Que foi dele de onde surgiu, né? onde surgiu Esse Frei nome Caneca, dele, né? o próprio, quando surgiu o próprio. Onde surgiu o próprio. Então, você já via ali que ele já impunha seus ideais e com essa frase aí, estourou, filho. Então, ele, como tu falou nessa revolução, ela desencadeou em 2 de julho de 1824, Sim. quando Dom Pedro I mandou destituir o governo de Pernambuco. Então, Manuel Paes de Andrade, grande proprietário e defensor de ideias liberais e federativas. No mesmo dia, os líderes pernambucanos lançaram um manifesto rompendo com o Rio de Janeiro. Que Rio de Janeiro ele tinha Que o alguma Rio de Janeiro era a parceria ali, sede né? deles. Uhum. Então, por exemplo, eles queriam separar o que o Dom Pedro estava tentando fazer com eles de Pernambuco. Porque o Dom Pedro estava botando coisas, como a gente já falou antes, impossíveis de a gente aturar. Coisas que todo mundo já estava indignado, não aguentava mais, né? Tava sempre sendo impondo na gente as regras, tudo mais ali. E Rio de Janeiro estava junto nessa com ele, né? Porque Isso. sendo o centro, Sendo ele o estava centro, lá junto com as opiniões do Império na época. Né? E Pernambuco, ele tentou tirar isso dele. Tentou se afastar, tentou tirar o Pernambuco da reta do Rio de Janeiro. Exatamente. E com isso veio acontecendo essas revoluções que a gente Tá falando aqui. tá falando sobre. Teve também muitas... Dentro dessas revoluções, quando estava acontecendo, depois dessa briga que teve um sucesso, não foi? Onde foram criadas as colunas que foi as secretarias. Depois que eles tiveram sucesso em si, foi criado... O Frei Caneca, ele ficou com uma secretaria específica. Foi. Tu lembra o nome da secretaria? Não lembro agora exatamente o nome da secretaria. Enfim, mas aí eles conseguiram formar Esses partidos e separações. esses partidos, essas colunas, essas né? colunas, e fizeram, justamente, deram nome à Confederação do Equador, que foi justamente essa junção das pessoas, de várias pessoas com, como posso dizer, com cargos específicos, uma coisa bem mais organizada que a Revolução Pernambucana, foi uma coisa muito mais organizada. Então já vemos ali, já teve um nome... Eles já vinham já da preparação, né? Porque a Revolução Pernambucana pode ter sido realmente não tão organizada, mas moldou o que veio a ser a Confederação, né? Isso, como tu falou, a Confederação ela foi algo tão grande, começou em Pernambuco, mas chegou a alcançar outros lugares. Sim. Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, ela alcançou todos esses locais. Ela já teve um alcance bem... Um alcance muito maior do que o alcance mais sólido, né? Do Revolução. que teve a... E bem mais sólido, justamente pelo estudo que eles tiveram e pelo... Como eu posso dizer? E pelo estudo experiência, e né? pela experiência que eles ganharam com esses 4 anos. Então eles botaram algo muito mais sólido, muito mais difícil de se derrubar. Exatamente. Com isso, eles criaram e deram nome à Confederação do Equador em si, que foi justamente iniciada pelas províncias do Nordeste, como a gente falou, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte. Então, no dia 12 de setembro de 1824, Recife foi ocupado, parte da cidade foi incendiada. Aqui já chega na parte do... Já a parte... Que o governo já tava, tem que tomar as rédeas de volta, velho. Não dá mais pra deixar eles soltos assim, do jeito que eles estavam. Porque eles né? já estavam criando um furdúncio muito grande. Eles já estavam numa força e numa bagunça, né? Podemos dizer assim. Não uma bagunça não uma de ele estar bagunça, desorganizado, mas sim de ele estar criando muito movimento, né? Assim. Isso, porque tanto... Aí o governo já olhou e... Já estavam Não dá. olhando com maus olhos. Por quê? Porque eles já estavam formando um movimento muito grande, já alcançou o Nordeste praticamente inteiro. Uma grande parte do Nordeste já estava envolvida com isso. Sim. Tinha pessoas que estavam apoiando, mas também não estavam se mostrando. Por quê? Com medo de Dom Pedro I. Exatamente. Tinham vários apoiadores assim, omitidos, né? Que não estavam junto. Algumas pessoas que... Pode até não ter os nomes citados aqui, mas eram muitas pessoas que estavam juntas. Eram pessoas que tinham bastante influência ali no meio, né?
estavam lá bastante... Pode não ter o nome da história da por não guerra. querer se mostrar por medo de Dom Pedro I, mas tinha pessoas que estavam por Se fora ali omitiam com ajudando. medo mesmo. Com medo. Então, a gente percebe que esse movimento, ele foi algo muito importante. Entendeu? Sim. Esse movimento, ele foi algo que iniciou com pequenas pessoas na Revolução Pernambucana É. e com vários anos de estudo, preparação. Preparação que... Quando teve a oportunidade, ó. Exatamente. Foi. No mesmo Foi em tempo, todo o tempo que eles estavam lá se preparando, pensando, arquitetando, né? Arquitetando. E eu acredito que até mesmo pensando nos erros, né, que teve na Revolução Pernambucana, algumas coisas que eles trouxeram aqui novamente, por mais que tenham os mesmos ideais praticamente, né, sempre os mesmos ideais. Sim, os mesmos ideais, eles né? fizeram de Mais um jeito liberdade. diferente, mais De um jeito mais organizado, voz. vamos dizer Uhum. assim. Porque não querem dizer que a Revolução Pernambucana não foi organizada. Mas aí, com os erros deles, eles Eles já foram... aprenderam, eles já foram evoluíram, aprendendo, né, já foram para quando evoluindo. chegaram na Confederação, eles já estavam muito mais habituados a fazer aquilo e a tornar realmente um movimento Sim. forte, né? Tornar ele composto. Como eu falei, Frei Caneca, ele foi eleito secretário da Divisão Constitucional da Confederação do Equador. Sim. Então, ele era uma das colunas principais. Ele era, podemos dizer, de cabeça, né? O cabeça da Confederação. Você vê que desde a Revolução Pernambucana, Frei Caneca ele está no centro das coisas. Sim. Você percebe, tinha Ele vários... sempre foi um revolucionário, né? Sempre teve Sempre foi um as ideias revolucionário. deles formadas ali. Ele sempre teve seus ideais e com a prisão que ele teve, não foi que ele foi preso, pá, Os ele 4 aninhos aprendeu preso muito ali. mais com os outros presos. Então, ele conseguiu muito mais conhecimento. Ele teve contato com vários outros tipos de revolucionários, né? Então nessa ele ganhou estadia muito dele. mais conhecimento. Sim, sim. Com isso ele já foi ficando cada vez mais no centro. Ele já estava no centro, foi ficando maior. Exato. Então, Foi crescendo cada vez mais. foi crescendo cada vez Inchando. mais. Foi inchado. Então, eles fizeram essas discussões também, por quê? Como a gente falou, eles estavam juntando Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, estavam Todo juntando mundo esse povo. junto. Eles estavam dando entre esses locais também. Então, Eles estavam passando e espalhando ali o movimento, né? Essa movimentação deles entre esses estados, né? Acredito até para não serem pegos, né? Como os líderes estavam meio que fugindo, se escondendo, porque a perseguição Porque era estavam forte. começando a perseguir já, começaram a perceber que Perseguir com mais deixar força, eles, né? perseguir com mais força. Já estavam perseguindo antes, agora com mais Uhum. força. Porque eles perceberam que se deixasse ali solto, ia tomar conta, filho. É. Os caras já tava quase no Nordeste inteiro. Se Exato. pegasse o Nordeste inteiro, já ia pros outros cantos. Então eles já estavam de olho. Pô, não vamos deixar esses caras fazer isso, porque senão vai dar Vamos muito ruim controlar, pra gente. vamos controlar, porque senão fugir um pouquinho. Porque já viu, né, que se derem espaço para eles, iriam tomar e acabar ali, né? Isso. Realmente. E agora a gente pode falar do dia 12 de setembro de 1824, que foi quando o Recife foi ocupado por parte da cidade e ela foi incendiada. Como eu falei um pouco antes, não lembro se eu falei agora, mas eu lembro que eu falei que ela foi ocupada pelo povo porque eles tentaram ir atrás dele de novo. Entendeu? Já estavam indo atrás dele, mas tentaram e conseguiram. Então parte dessa foi incendiada, houve uma briga generalizada. Isso para Entendeu? Pra tentar poder acabar com fugir, eles. né? Tentar sair ali. Não, isso aí Tentar já foi os acabar cara- com eles. isso Aí já eles tentando foi, fugir. Já foi Portugal, já foi Dom Pedro Então. I, ó. Tem que ir atrás dele, bora pra Recife. Pô, incendiou. Foi um furdunço Pra generalizado. destruir mesmo, pra acabar com o Pra mal. destruir, pra Pra acabar acabar com com o o mal, mal. não. Acabar com a revolução, né? Acabar com a evolução. Não era o mal. Era o mal do Dom Pedro Exatamente. I e o bem pra nós. Exato. Aí tentavam cortar o bem. Tentaram cortar o bem pela raiz. E funcionou, não é? Infelizmente, No próximo né? episódio aí vocês vão ver o que aconteceu com o povo, sobre a prisão e a morte, enfim. Teve também eles foram cercados, a gente falou, mas no dia 29 de novembro de 1824, a coluna ela foi cercada pelas tropas legalistas de Dom Pedro I, Sim. que impôs a rendição. E com isso, os líderes do Frei Caneca e de outros líderes foram rendidos, né? Desarmados, entregaram. Por Não quê? tinha pra onde escapar, né? Como aconteceu na Revolução Pernambucana. O poder em Portugal é muito grande. Não tinha como comparar um poder que já querendo não, um poder grande com um poder maior ainda que era Portugal. Exato. Que era o Pernambuco Império, como o povo falou hoje em dia. Uhum. Que era Portugal. Então, não tinha como comparar, eles se renderam. E com isso chegou o fim a mais uma revolução que teve aqui no Brasil. Infelizmente, né? Eles conseguiram ainda assim lutaram bastante, mas novamente o Estado, o Império é muito forte e oprime e destrói, né? Conseguiu destruir a Revolução. E eles foram mesmo. detonados. O Império, ele você Fogo e percebe sangue, que né? desde da Revolução anterior, você vê que o Império ele tá tentando botar essas leis
muito mais fortes. Eles estavam tentando, né, na época, botar essas leis mais fortes de Sim. reger mais, só vai fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu mando. E você viu que Pernambuco ele tava tentando indo contra. Na Ele evolução tava do sempre se Pernambucano. mantendo contra isso. Ele Sempre não queria lá. aceitar que aquilo estava acontecendo. Uhum. Porque Pernambuco, desde muito cedo, desde quando foi criado, né, essa capitania, ele está sempre lá em evidência, sempre se mostrando, sempre se mantendo forte e firme contra a opressão, né, do Império. Tanto pela economia de Pernambuco, que era baseada em exportação de cana-de-açúcar, como Sim. a gente já falou no episódio passado, No episódio anterior. que a crise, no episódio anterior, Que foi um dos motivos, né, foi da um dos Revolução motivos da Revolução Pernambucana. O açúcar estava caindo, aí o caindo, governo tava estava... crise com tava acontecendo crise socioeconômicas. terríveis. Então a gente sabe que a revolução é algo necessário. Sim. Então, com Para isso a gente poder o consegue... povo ter voz, né? Para poder o povo ter voz. E com o que eles fizeram antes, hoje em dia, tá mais de boa. Exatamente. E o episódio de hoje é isso. O próximo episódio tem mais, a gente vai falar um pouco sobre a prisão e morte de alguns líderes. E é isso. Obrigado. Tchau.